Capítulo 6 – Um grande avanço. O Senhor nos deu tudo o que precisamos para chegarmos aonde Ele quer. Isso inclui a recuperação de nossa visão espiritual. Digo recuperação porque as crianças geralmente não têm qualquer problema em ver o mundo espiritual. Você provavelmente também já enxergou muito bem no espírito em algum momento. O que acontece é que, quando ficamos mais velhos, aprendemos e adquirimos coisas como a dúvida e a descrença. Ouvimos repetidas vezes: não é real, é apenas a sua imaginação. Além disso, à medida que os anos passam, vemos também coisas que contaminam e prejudicam os nossos olhos. E quando nos damos conta, estamos cegos espiritualmente. E porque a maioria das ferramentas que usamos para recuperar nossa visão trabalham juntas, algumas áreas das quais falaremos irão se sobrepor. Eu prefiro fazer assim ao invés de tentar separá-las, para que possa dar uma explicação completa. Em Romanos 8:28 está escrito: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Subtítulo: Revelação. O Senhor ama quando realmente entendemos. Revelação não é apenas algo que o Senhor nos dá. É algo que temos que receber também. Isso começa a acontecer quando nós começamos a pensar a partir da perspectiva do céu e não da nossa. Como estou honrando o Senhor com o que estou procurando ou o que estou pensando? Se levamos em consideração o Senhor, então a revelação pode nos envolver. Subtítulo: O testemunho de Bob Conner. Eu realmente amo Bob Conner. Ele é uma das minhas pessoas favoritas. Ele também vê no mundo espiritual e tem várias ótimas histórias que nos inspiram e que podem nos ensinar lições importantes. Ele conta que uma vez ele estava viajando pelo mundo, ensinando e pregando o Evangelho. Uma vez ele voltou para o seu quarto de hotel no final do dia, estava cansado e os seus pés estavam cansados e doloridos. Quando colocou os pés em cima da cama, pensou como seria bom se alguém massageasse os seus pés. Então ele disse: com certeza seria bom ter alguém para massagear meus pés agora. Ele disse que de repente o cobertor se levantou e expôs os seus pés, e alguém agarrou seu pé e começou a esfregá-los. Bob dizia: eu gritei como uma menina. E então gritou: o que você está fazendo? E um anjo gritou de volta: estou te ministrando. Bem, depois que eu ouvi essa história, eu comecei a dizer ao Senhor: Senhor, com certeza seria bom se um anjo massageasse os meus pés como os de Bob Conner. Eu percebo agora que pedir isso era realmente inapropriado por várias razões, mas é isso que eu fiz. Eu pedi durante 2 anos e estou tão feliz que Deus seja misericordioso. Uma noite, por volta da meia-noite, todos estavam dormindo e eu fui para minha cadeira de oração para orar por um tempo. E este pensamento de novo veio a mim, que eu deveria pedir ao Senhor que um anjo massageasse os meus pés. Imediatamente uma imagem surgiu na minha cabeça. Era uma imagem que corrigiu o meu pensamento, era uma imagem que me deu uma revelação. Enquanto estava sentado lá na minha cadeira, veio em minha mente uma imagem do Senhor tendo seus pés atravessados por espinhos
e meu coração se partiu. Eu percebi o meu erro. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu sinto muito. Eu deveria massagear os teus pés ao invés de pedir a alguém para massagear os meus. Acho que se alguém que realmente merece uma massagem nos pés, esse alguém é Jesus. Na minha mente, eu comecei a pensar sobre como seria massagear os pés do Senhor, segurar esses pés preciosos que haviam sido perfurados por nós. Quando eu pensei nisso, senti uma vontade de abrir os olhos. E quando abri os olhos, vi um anjo do Senhor ajoelhado aos meus pés e segurando meu pé esquerdo em suas mãos. Ele não estava massageando o meu pé, mas apenas segurando-o. Eu tinha uma dor no meu pé esquerdo já por vários meses, e sempre que caminhava eu sentia a dor. A dor foi imediatamente embora e nunca mais voltou. Essa foi uma lição importante para mim. As revelações abrem os nossos olhos. Agora eu passo mais tempo pedindo ao Senhor o que Ele quer me dizer ou mostrar, e menos tempo pedindo massagens nos pés. Peça ao Senhor para que o espírito de sabedoria e de revelação venham sobre você. Subtítulo: Arrependimento. A primeira coisa a respeito do arrependimento é o óbvio. Se você tem algum pecado em sua vida, você deve se arrepender. Vire-se e vá para o outro lado, seja radical. Arrependa-se pelos seus pecados e pelos pecados da sua família. Arrependa-se pelos seus antepassados, não deixe nada coberto. A história anterior poderia ser uma ilustração do arrependimento, assim como de revelação. O arrependimento quebra o direito que o inimigo tem sobre sua vida e quebra o direito dele de o afligir, e isto inclui a sua visão espiritual. Pecados não confessados são argumentos que o diabo usa para afirmar que os demônios não precisam sair de suas vítimas durante uma libertação. Não permita que eles tenham qualquer coisa contra você que iria influenciá-lo ou afligi-lo de qualquer forma. Em João 14:30 está escrito: Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem nenhum direito e poder sobre mim. Seja como o Senhor Jesus e não permita que o diabo tenha qualquer coisa contra você. Subtítulo: Mais anjos do que esquilos. Um comediante uma vez contou uma história sobre uma cidade que foi invadida por alces. Durante a sua história, ele disse que tinha mais alces do que esquilos na cidade. Eu achei que soava engraçado. Então comecei a pensar na nossa casa. Há mais anjos do que esquilos. Quanto mais eu dizia isso, mais eu pensava que talvez eu estava sendo desrespeitoso com o Senhor ou com os anjos. Isso me incomodou. Certa manhã, quando eu estava me preparando para o trabalho, eu disse mais uma vez: há mais anjos aqui do que esquilos. Eu imediatamente me senti arrependido, então eu disse: Senhor, eu sinto muito, eu não quero ser desrespeitoso, então eu não o direi mais. Subtítulo: O Senhor tem um senso de humor. Saí da minha casa e entrei na minha caminhonete de trabalho. Olhei à minha esquerda para o quintal e vi um esquilo correr e pular dentro do buraco para fogueiras. Então ele começou a conversa em voz alta e em breve outros 2 esquilos se juntaram a ele. Os 3 esquilos então começaram a correr por todo o nosso quintal fazendo todos os tipos de ruído. E dentro de 30 a 45 segundos,
esquilos de todos os quintais da vizinhança e de todas as direções começaram a correr em nosso quintal, pulando e perseguindo um ao outro. Foi surreal. Tentei contar todos e havia mais de 20 esquilos. O Senhor ama quando nos arrependemos. Ele não está sentado em uma nuvem em algum lugar desinteressado em nossas vidas. Ele não está esperando para nos punir quando erramos. Ele me deu uma lição de arrependimento que eu nunca vou esquecer, sem nunca ter me feito sentir condenado. Ele é um Deus bom. Subtítulo: Santificação. Em João 17:17 está escrito: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. E em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Santificar significa separar algo para um uso sagrado, tornar santo, tornar puro. Se estamos limpos, Deus pode derramar o seu poder em nós e pode nos usar. Se os nossos olhos são purificados, então podemos ver. Devemos ler a palavra de Deus e deixar que nos santifique, e devemos pedir ao Senhor que nos purifique. Devemos dedicar o nosso tempo e esforço para essa santificação. Subtítulo: peça ao Senhor que o santifique. Vou contar como faço isso na minha própria vida. Além de ler a palavra de Deus e pedir ao Senhor que me santifique, eu também peço ao Senhor que me purifique com o seu fogo sagrado. Em Zacarias 13:9 está escrito: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo, e ela exclamará: Yahvé, o Senhor, é o meu Elohim, o meu Deus. O Senhor permitirá que você veja como funciona este processo. Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas é o que tenho vivido em muitas ocasiões. No final do dia, quando vou passar um tempo com o Senhor em oração, eu peço a Ele para me santificar. Quando eu faço isso, peço a mesma coisa com as minhas palavras e com os meus pensamentos, tudo focado na purificação do Senhor. Enquanto eu oro, imagino que os anjos estão despejando baldes de fogo santo sobre a minha cabeça, e ao mesmo tempo que eu estou pedindo a Ele para me purificar. Se eu o busco por um tempo, o Senhor realmente me permite experimentar. Normalmente eu oro desta maneira por algumas horas, e depois de 2 horas mais ou menos, o Senhor literalmente abre meus olhos para que eu veja fogo caindo em cima de mim. Uma vez, uma coluna de fogo apareceu atrás de mim e eu continuei inclinando a minha cabeça contra o fogo. Foi incrível. Essas experiências têm sido verdadeiras mudanças de vida. Ver o envolvimento de Deus na minha vida desta forma deu-me uma paixão por Ele como nunca antes. Se você buscar a santificação, Deus abençoará você também. Ele irá honrar o seu desejo. Subtítulo: libertação. Por alguma razão, este assunto é difícil de lidar para muitas pessoas. Muitos de nós crescemos com o ensinamento e a crença de que os espíritos malignos não podem incomodar os cristãos. As pessoas dizem:
Como pode um espírito mau estar onde o Espírito Santo está? Muitas pessoas irão viver toda a vida como escravos de algum pecado, em vez de encarar o fato de que um espírito do mal os está afligindo. Eles não lidam com o problema porque existe um estigma a respeito disso. Se um espírito maligno tem acesso à sua vida de alguma forma, quando você começar a realmente seguir sua visão espiritual, ele vai se manifestar de forma a impedi-lo. Então, quando você parar, ele vai recuar de modo que você nunca irá saber que ele estava lá. Há algo que você pode fazer para ter certeza. Pessoalmente, eu peço orações de libertação sobre a minha vida quase todos os dias. Como crentes em Jesus Cristo, temos autoridade sobre os espíritos maus, e eu uso esta autoridade. Eu amarro qualquer espírito que possa ter acesso à minha vida de alguma forma, e eu o ordeno que saia em o nome de Jesus. Por alguma estranha razão, nós acreditamos nesta ideia de que apenas as pessoas ímpias em áreas remotas do mundo podem ser atingidas por espíritos malignos. Mas a Bíblia é clara a respeito do alvo da libertação. No livro de Mateus, vemos a história da mulher cananeia que vem a Jesus para pedir ajuda para sua filha. A mulher diz: "Por favor, me ajude. Minha filha está possuída por um demônio e está severamente atormentada." Jesus a responde em Mateus 15, 26. Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. A bênção da libertação é para nós, os seus filhos. Subtítulo: Iniquidade. Lidar com a iniquidade também é muito importante se queremos ver no Espírito e andar no Espírito. Iniquidade é aquela coisa torcida dentro de nós que nos leva a querer pecar. É como uma raiz. Deve ser removida se você não quer que ela cresça. Se não for removida, você vai sempre acabar lutando as mesmas batalhas. A profeta Ana Mendes Ferrell tem um excelente livro sobre o assunto que eu recomendo: Iniquidade. Neste livro, ela explica em grande detalhe exatamente como remover a iniquidade de sua vida. Eu garanto, vai mudar a sua vida. Remover a iniquidade tem a ver com arrependimento. Quando você se arrepende de um pecado, você quebra o direito que o pecado tem sobre sua vida. A raiz deste pecado pode ter sido passado de geração em geração. A iniquidade é esta raiz. Quando você se arrepende de todos os pecados que você possa ter cometido, você pede ao Senhor para remover a iniquidade que está por trás desse pecado. O Senhor vai ajudá-lo nisso. Não deixe nada de fora. Se você acha que algo pode, talvez, não ser um pecado, arrependa-se de qualquer maneira por garantia e segurança. Não faça um trabalho pela metade, deixando a outra metade desfeita. Para se ter uma ideia da profundidade do que eu estou falando, quando eu fiz isso, levei 3 semanas constantemente pedindo ao Espírito Santo que me revelasse coisas pelas quais eu precisava me arrepender. E para ser honesto, eu não acho que já terminei a lista. Depois de ter feito isso, em seguida, você deve ordenar que saia toda a substância física formada pela iniquidade que está em seu corpo. Eu orei e ordenei isso sobre o meu corpo, alma e espírito.
Esteja preparado para talvez ficar doente por alguns dias conforme tudo isto vai saindo. Eu pessoalmente não fiquei doente, mas eu continuei tossindo coisas por vários dias. Se você não tem nada do inimigo em você, você pode funcionar mais livremente como um ser espiritual que vive em um corpo. Você pode então mergulhar nas coisas profundas de Deus, sem a interferência que, de forma contrária, você enfrentaria. Esta limpeza irá ajudar em todas as áreas da sua caminhada cristã e do seu ministério. Os obstáculos terão desaparecido e, em seguida, você poderá ver e estar no Espírito mais facilmente. Você também irá experimentar um aumento na fé, assim como na unção que você carrega para curar os doentes, expulsar os demônios e outras coisas profundas. Título: Engajando-se no Reino dos Céus. Subtítulo: Revelação. Peça ao Senhor para dar-lhe o espírito de sabedoria e de revelação. Encontre um tempo de silêncio em que você não será perturbado e passe 1 hora com o Senhor, pedindo-lhe revelação e agradecendo-lhe a Ele por isso. Subtítulo: Arrependimento. Eu sei que é difícil, mas peça ao Senhor para trazê-lo à mente cada pecado pelo qual você precisa se arrepender. Faça-o pouco antes de ir para a cama e também peça ao Senhor para receber mais revelações a respeito enquanto você dorme. Subtítulo: Santificação. Encontre um tempo de silêncio para fazer isso. Encontre uma cadeira confortável, sente-se quieto e feche os olhos. Primeiramente, peça em voz alta ao Senhor para santificá-lo e depois o faça só em seus pensamentos. Imagine anjos derramando fogo sobre você. Faça isso por pelo menos 45 minutos. Eu passo até 2 horas e o resultado é uma pura alegria. Subtítulo: Libertação. Invista em um livro que elenque os grupos de espíritos malignos. Leia a lista e ordene a qualquer coisa que invadiu a sua vida de sair, pela autoridade do nome de Jesus. Mesmo que isto soe desagradável para você, você deve fazê-lo ao menos uma vez. Subtítulo: Iniquidade. Adquira o livro de Ana Mendes Ferrell, Iniquidade, e siga as instruções completas a respeito da remoção da iniquidade.